Fala galera, aqui é o Drake, e se você decide se reunir com alguns amigos para ver um cometa passar próximo da Terra, mas por algum motivo acabasse caindo em um mundo paralelo com várias versões alternativas dos seus amigos, o que você faria? Essas pessoas nem imaginam o que essa noite guarda para elas. Começamos com Emily dirigindo seu carro enquanto fala ao celular com seu namorado, o Kevin, sobre um amigo dele chamado Hill ter ido buscá-lo no trabalho e levado o cara até um bar de advogados. Pelo menos o Kevin pensou que todos ali eram advogados, pois eles se vestiam como um deles, e o homem se sentiu mal arrumado, como se fosse o único no local sem uma gravata. Aí a Emily brinca com o namorado, dizendo que ia arrumar para ele uma gravata de emergência. Em seguida, a ligação começa a ficar ruim, e a mulher fala que ia estacionar e precisava desligar. Mas o Kevin conta sobre os dois precisarem conversar e a chamada cai. Nessa hora, o celular da Emily trinca do nada, e ela fica bolada por aquilo ter acontecido. Após isso, vemos a Emily chegando na casa do Mike e da sua esposa Ali, onde encontra a dupla junto da Beth terminando o jantar, pois aquela noite no local teria uma reunião de amigos. Aí, depois de cumprimentar os colegas, a Emily mostra o seu celular, contando sobre achar que aquilo era culpa do cometa Miller, pois tinha visto na televisão que a interferência causada pelo cometa poderia fazer acontecer esse tipo de coisa. A seguir, o grupo volta a cozinhar, e a Beth conta para a Emily que o Amir iria levar para a casa dela uma tal de Laurie, a ex-namorada do Kevin. É claro que isso não deixa a loira nem um pouco feliz, mas ela diz que estava tudo bem. Já o Mike diz não se lembrar dessa tal de Laurie, e as mulheres refrescam a mente dele, ao falar que ela era selvagem, sexy, meio sedutora e misteriosa, além de adorar vestidos justos. Em seguida, o assunto muda, com a Beth mostrando como tinha feito uma mistura calmante com várias substâncias, oferecendo a bebida para os amigos caso eles quisessem ficar mais calmos, e geral recusa. Por isso ela deixa o frasco da mistura sobre o balcão da cozinha. E galera, naquela mistura lá tinha equinácea, que é uma planta medicinal muito usada para gripes, resfriados, ansiedade ou diabetes. Já a passiflora também é uma planta, que é tradicionalmente usada para aliviar o estresse, combater a ansiedade e tratar a insônia, devido às suas propriedades calmantes. Já a valeriana é uma outra planta com propriedades calmantes, sedativas e relaxantes, sendo muito utilizada para tratar vários problemas de saúde, especialmente a insônia, ansiedade e estresse. Tudo isso aí era planta, porém ela botou cetamina também, que é um medicamento usado como anestésico, analgésico e no tratamento de depressão, tendo vários efeitos colaterais. E aí talvez por isso ela não deveria ficar oferecendo para os amigos, né? Mas voltando ao filme, o Kevin chega junto do Hill, e descobrimos que além de calvo, o Hill é o marido da Beth. Ele e o Kevin cumprimentam os amigos, e a Emily conta ao namorado sobre a Laurie estar indo ali aquela noite, fazendo o Hill perguntar o porquê disso. Aí o Mike fala sobre a mulher estar indo como acompanhante do Amira, pois o cara era um idiota. E ali ainda completa dizendo que ele avisou aos amigos por e-mail. Mais tarde na sala, descobrimos que o Kevin iria passar 4 meses no Vietnã por conta do trabalho, e o cara queria saber se a Emily iria com ele, pois tinha que acertar isso com o seu chefe. E a mulher não estava muito certa da sua escolha, pedindo mais um tempo para pensar. Só que o Kevin fala que ela precisava responder ainda naquela noite, e a loira fica ainda mais indecisa. Vendo isso, ele fala que a Emily não precisava ficar lá os 4 meses, podendo ficar apenas um. Mas ela fala que isso é muito tempo também. Então ela diz que não estava dizendo não, apenas não queria tomar a decisão errada. E o Kevin fala que se a namorada não estava dizendo sim, a outra alternativa era não. Nessa hora, o Amir chega com a Laurie, interrompendo a conversa dos dois, e causando um clima meio esquisito entre o Kevin e a ex. Aí a cena corta para todos sentados à mesa de jantar, quando os amigos percebem que os celulares deles estavam todos sem sinal, e a Emily sugere que aquilo seja por conta do cometa, e isso faz o Mike brincar, falando que o cometa deveria ter derrubado a torre de celular. Já o Huey se lembra de ter lido uma notícia sobre um cometa que passou na Finlândia, em 1930, e o Mike zoa mais uma vez, questionando se ele tinha derrubado as torres de celular daquela época também, sendo que nem tinha celular naquela época, né? Ignorando a piadinha, a Emily corrige o Huey, contando sobre na realidade o tal cometa ter passado pela Finlândia no ano de 1923. Essa passagem afetou as pessoas, deixando elas perdidas e desorientadas, o que fez muita gente entrar na casa errada por engano, além de esquecerem diversas coisas. Ela também conta sobre um caso onde uma mulher chamou a polícia dizendo que o homem na sua casa não era o seu marido, e quando os policiais chegaram, eles constataram que o marido era dela sim. Porém, a mulher continuou insistindo que aquele não era o seu marido, porque tinha finalizado ele na noite anterior. Por isso ela sabia que aquele não podia ser o mesmo homem. No entanto, o cara estava ali vivinho da Silva, e os policiais não puderam fazer nada. Eles podiam ter prendido a mulher, né? Os amigos então riem em volta da mesa, se divertindo com aquela história louca. Em seguida, Ali lembra do cometa Halley, contando sobre terem encenado uma peça sobre ele no seu colégio. E a irmã dela fez o papel de cometa, deixando Ali com muitos ciúmes. Aí os amigos perguntam como era a irmã dela, e a moça diz que tinha uma foto da jovem perto de uma porta, mas a fotografia estava ridícula. É então que descobrimos que a Beth era uma fanática por Feng Shui, que dizia ser uma espécie de sensitiva. Por isso ela levanta e vai até a fotografia, falando que o objeto estava próximo da porta de lugar algum. Essa passagem era uma porta inútil, e segundo a Beth, quando você pega a foto de alguém com quem você tem negócios inacabados e coloca perto de uma saída assim, esse lugar se torna uma espécie de vórtice, recheado de energia ruim. Contudo, ninguém leva ela a sério. Mais tarde, os amigos estão de volta à mesa, conversando sobre seus trabalhos, e o Mike questiona como a Laurie ganha a vida, e a mulher responde que trabalhava em um projeto com jovens em risco no famoso Vale do Silício. O Mike então questiona se ela não trabalhava com yoga, dando uma alfinetada quando ela responde que não, falando que ela devia ser uma outra ex-namorada do Kevin que também ficou com a Amira.
Aí para não ficar um clima ruim, a mulher logo questiona qual era o trabalho do Kevin, ouvindo do cara que ele é um ator. Nessa hora, todos riem de deboche, e o Mike os manda calar a boca, contando que trabalhou na série chamada Roswell por 4 anos, mas ele abandonou a carreira para ajudar a sua esposa com seu trabalho no Skype, aquela plataforma onde você faz chamadas de voz e vídeo. Então, a Laurie diz que Roswell era sua série favorita, perguntando em quais episódios ele trabalhou, e o cara responde falando como fez o papel principal dessa série, causando um climão onde a mulher dá uma desculpa esfarrapada para não se lembrar dele. Nesse momento, a Emily se intromete, falando sobre o Mike ser um bom ator, e como em sua opinião, ele deveria continuar atuando, deixando o cara agradecido. É aí que a Laurie se vira pra ela, perguntando como estava indo o trabalho da Emily, pois tinha ouvido que a moça estava dominando o mundo da dança. Então a Emily conta sobre ter criado um show de balé, mas à última hora os produtores resolveram chamar outra bailarina, deixando ela na reserva. Isso deixou a Emily com muita raiva, e por conta do seu orgulho, a mulher se recusou a ficar no banco, deixando a vaga para uma outra dançarina. Porém a dançarina titular desistiu do show na última hora, e a reserva entrou no seu lugar, estrelando o musical e fazendo muito sucesso por isso. A Laurie então cria outro climão, ao falar que essa dançarina estava vivendo a vida da Emily, e agora é a vez da Beth se meter, elogiando a loira para levantar a sua bola. E o Huey resolve mudar de assunto, fazendo um brinde ao cometa. Após isso, os amigos falam para o Kevin contar algo sobre si, e ele escolhe uma história do tempo que namorava a Laurie. Então ele se desculpa com a Emily por isso, e fala da vez em que eles dois estavam bebendo em um bar, e o cara desmaiou de tanto beber, sonhando com um grande urso preto que o atacou com carinhos. A seguir, o Kevin despertou, e o casal foi até uma festa em um outro lugar, quando um cão enorme ficou sobre 2 patas, e começou a lamber ele como o urso tinha feito no sonho. E para tornar tudo ainda mais estranho, o dono do cachorro surge chamando ele de urso. Isso arranca risadas dos amigos, deixando a Laurie muito feliz enquanto a Emily não fica nem um pouco satisfeita. Já o Amir fala como pensou que alguém iria falecer na história do Kevin, e ali conta sobre o urso ser um nome comum para cães, tirando um pouco da graça da história. E eu não conheço nenhum cachorro com o nome de urso, ou bear em inglês. Vocês conhecem? Me contem aí nos comentários. Mas continuando, o Hill percebe que o seu celular se quebrou assim como o da Emily, por isso ele questiona se na casa havia algum telefone fixo. Aí o Mike responde que não, e o Hill informa que precisava falar com seu irmão. Por isso o Amir vai até o computador ver se o Skype estava funcionando, mas o PC estava sem internet. Então a Beth pergunta o porquê do marido precisar falar com o irmão, e meio sem querer falar, ele conta que o cara pediu pra ele entrar em contato caso algo estranho acontecesse durante a passagem do cometa. Ouvindo isso, a Beth fica muito bolada porque ele não contou isso para a esposa, mas ela não tem muito tempo para reclamar, pois as luzes da casa se apagam, deixando todos bem assustados. O Mike e a Lee então acendem algumas velas, e o cara mostra que tinham guardado 3 caixas contendo bastões luminosos azuis, verdes e vermelhos, abrindo a caixa com os bastões azuis e distribuindo para os amigos. A seguir, o Kevin sai dizendo que ia checar se os vizinhos tinham luz, voltando dentro de instantes, dizendo que tinha visto tudo apagado a não ser por uma casa a 2 quarteirões de distância. Ele também fala que o céu lá fora estava lindo, motivando todo mundo a sair para olhar. Assim, todos veem o cometa Miller cruzando os céus, olhando para a única casa iluminada ao longe e debatendo se deveriam ir até o local. Mas no fim das contas, eles decidem todos voltar para dentro. Na sala de jantar, o grupo vê uma taça quebrada sobre a mesa, não se lembrando de como ela tinha se partido, mas não ficam discutindo muito sobre isso, porque o que parecia estranho mesmo era aquela casa iluminada a 2 quarteirões. Os amigos até levantam a hipótese de lá ter um gerador, ou então a casa não fazia parte da rede elétrica, até mesmo a possibilidade dela funcionar com energia solar é debatida. O Hill então questiona se eles teriam um telefone que funciona, falando sobre ir até lá checar. Porém a Beth é contra, e o cara explica como o irmão o alertou para o caso de uma situação estranha acontecer durante a passagem do cometa, dizendo que ele deveria se trancar em casa e fazer de tudo para tentar entrar em contato com o irmão. Então a Beth fala sobre a parte de ficar em casa, mas o Hill ignora ela e o convence a deixar ele partir, e o Amir se oferece para ir junto com o calvo. Assim os dois se vão, e o restante dos amigos começam a debater sobre o vício que a humanidade desenvolveu com os celulares e a internet, e se tirasse isso as pessoas ficavam sem rumo. Depois, a Laurie pergunta para a Emily se eles deviam se preocupar com o cometa Miller, pois ela parecia saber tudo sobre cometas, mas a única coisa que a mulher sabia era que esse tal cometa estava mais perto da Terra do que o último. Ela ainda conta sobre o evento de Tunguska, um impacto real onde um objeto celeste explodiu nos céus da Sibéria no ano de 1908 e arrastou árvores por centenas de quilômetros, tirando a vida de algumas pessoas. Nessa hora, o grupo escuta uma pancada vindo do lado de fora, ficando assustados. Por isso, Kevin se arma com um taco, vendo que o que quer que fosse tinha ido embora. Aí, quando a Beth começa a se desesperar querendo ir atrás do marido, o Mike resolve ligar o gerador da casa, fazendo a luz voltar e acalmando um pouco os ânimos da galera. E se eles tinham um gerador o tempo todo, por que os donos da casa demoraram tanto para ligar esse troço? Será que eles queriam um climinha para ficar à luz de velas? Mas enfim, pouco depois, o Hill e o Amir retornam, sendo que o marido da Beth estava com um ferimento na testa e o outro homem carregava uma estranha caixa. Aí, ao vê-la, o Hill questiona por que o Amir pegou aquilo, e o cara diz que pensou ter visto o amigo carregando ela antes de deixá-la no chão, continuando a falar que o cara viu algo pela janela que não queria contar. Então, o Amir sugere voltar lá e devolver a caixa, mas antes, o Mike resolve abri-la, revelando que dentro dela tinha uma raquete de ping-pong e fotos de todos ali, contendo números escritos à caneta atrás delas. Isso deixa todo mundo chocado, pressionando o Hill para contar o que o cara viu através da janela, e o calvo revela que
viu uma mesa de jantar arrumada para 8 pessoas, e em volta dela os amigos estavam sentados. No caso, eles mesmos. Todos ficam chocados novamente, questionando se o cara havia se visto. Como o Huey responde que não, o Mike conclui que ele tinha andado em círculos e aquele barulho de antes tinha sido feito pelo homem, achando que estava batendo em outra casa. Porém, o Huey rebate ele, falando como não andou em círculos e nem fez o barulho que eles haviam escutado. E a Laurie fala que mesmo que o cara tivesse andado em círculos, isso ainda não explica as fotos dentro da caixa. Então, o Huey decide que voltaria até a casa com as luzes acesas, para usar o telefone e contatar o seu irmão. E para o caso de ninguém atender de novo, ele deixaria um recado escrito em um papel. Nesse instante, a Laurie vê um homem imenso do lado de fora, e o cara logo vai embora, deixando algo pendurado na porta. E o Kevin vê que é o mesmo recado que o Huey tinha acabado de escrever. Mais tarde, Ali e a Beth vão cuidar do ferimento do Huey, e a dona da casa dá a ele 2 opções de curativo, o band-aid de tecido ou o comum, e o cara escolhe o de tecido. Já o resto do grupo está na sala analisando as fotos que estavam dentro da caixa, e a Emily tem a ideia de anotar os números atrás delas, descobrindo que todos tinham um número, de 1 ao 6, sendo que existiam pessoas com números repetidos, mas o número 3 não estava presente ali. A Laurie até pensa que aquilo poderia ser uma espécie de vingança doentia contra alguém do grupo, mas eles não lembram de ninguém que poderia fazer aquilo. Nessa hora, o Amir percebe que a foto dela tinha sido tirada naquela noite, pois a fotografia ela estava usando um suéter que tinha acabado de comprar. Então eles descobrem que ela foi tirada ali, dentro daquela casa, e localizam um lugar, mas não fazem a mínima ideia de como a foto foi tirada, suspeitando até que foi na hora que eles ouviram aquele barulho. Contudo, o Amir parecia olhar para a câmera, indicando que ele estava posando para a foto, e ela não foi feita por alguém escondido. Sem entender nada do que estava acontecendo, os amigos resolvem beber, saindo da sala e deixando o casal Kevin e Emily sozinhos. Aí a loira mostra pro amado que a letra da pessoa que tinha escrito os números atrás das fotos era igual a dela, deixando o Kevin meio atordoado. E naquela loucura toda, a Emily ainda encontra um tempo para reclamar do fato do Kevin ter escolhido contar uma história com a ex e não com ela. E a Emily lembra que o casal tinha muitas experiências juntos, e o Kevin poderia ter escolhido qualquer uma delas, mas o cara se defende ao dizer como nenhuma delas seria tão louca quanto essa, por isso ele escolheu aquela história. Nesse instante, o Mike retorna para a sala falando sobre querer ver o seu outro eu, decidindo ir até a outra casa. E a Emily, que parecia ser a mais sensata do grupo, não concorda muito com isso, mas vai junto porque o Kevin decidiu ir. Porém, Ali fica aterrorizada com a ideia de sair de casa, resolvendo ficar, e o Amir, o Huey e a Beth também fazem companhia para ela. Já o Kevin, o Mike, a Emily e a Laurie vão até o lado de fora descobrir o que está acontecendo, vendo que não existiam pessoas na rua, nem carros passando, apenas uma forte escuridão em volta do lugar. Eles atravessam essa escuridão a caminho da outra casa, e chegando lá, o Mike vê que o local era idêntico onde ele mora, espiando pela janela e vendo uma ali, alternativa bem ali. Contudo, antes de investigar mais, ele é alertado que alguém estava descendo a rua e sai dali com os amigos. É então que o grupo vê 4 pessoas paradas do outro lado da rua, olhando para os amigos com cara de medo, pois essas 4 pessoas eram eles mesmos, só que de uma realidade alternativa. E a única coisa que os diferenciava dos originais era o fato de carregarem bastões vermelhos ao invés de azuis. Aí o time vermelho começa a correr, fazendo os amigos copiarem eles e voltarem para sua casa o mais rápido possível. De volta aos colegas, o grupo conta o que aconteceu, deixando eles chocados, e a Emily dá a ideia de procurarem sobre isso em um livro, mas o Mike fala como não havia nenhum livro sobre esse tema naquela casa. E nessa hora, vemos o Huey cochichando em um canto com o Amira, mas ninguém parece perceber. Logo, a Beth se lembra que o irmão do Huey tinha esquecido um livro na casa deles, e ela tinha colocado o objeto no banco traseiro do carro do marido. Por isso, o Huey sai para buscá-lo, voltando instantes depois com um tal livro, e vendo que no meio dele havia algumas anotações do seu irmão, por conta de uma aula que ele daria. Nessas anotações, estavam escritos coisas como o do gato de Schrödinger, que é um experimento mental desenvolvido pelo físico austríaco Erwin Schrödinger, em 1935. Nessa experiência hipotética, há um gato trancado em uma caixa com um vidro de veneno, havendo 2 possibilidades: ou o bicho não estava vivo, ou morto. Porém, o irmão do Huey sugeria que cada uma dessas escolhas criaria uma realidade paralela, e elas não iriam interferir uma com a outra. Isso leva à conclusão de que uma espécie de portal tinha se aberto por conta da passagem do cometa, possibilitando eles a andarem entre as realidades interferindo em outros mundos. E isso duraria até que o cometa Miller fosse embora. Todos ficam muito confusos com isso, e a Emily questiona o porquê da outra casa ter entrado em contato com eles usando a caixa com as fotos. Aí o Amir responde que talvez a caixa não fosse pra eles, ela podia existir por outros motivos. Então o Mike entra em parafuso, querendo ir até a outra casa e finalizar as contrapartes deles. Esse cara aqui se acha o brabo, né? Os outros, é lógico que não concordam com a ideia dele, pensando em levar a caixa de volta e deixar tudo como estava, esperando até que o cometa passasse. Depois eles questionam quem o Mike tinha visto quando olhou pela janela, e o cara conta sobre ter visto o Huey, o Amir e a Ali. Ah galera, a Ali da casa original aproveitou que os 4 saíram para tirar uma soneca, por isso nessa hora ela era a única que não sabia sobre o livro do irmão do Huey. E quem consegue dormir no meio de uma loucura dessas, né? A Laurie até a questiona sobre
isso. Mas de volta ao filme, pelas pessoas que o Mike viu através da janela, os amigos concluem que na outra casa a Beth tinha tirado um cochilo e não ali. De forma que a mulher não estava acordada para mandar o marido ir buscar o livro no carro. Isso resolve a questão, e o Mike pede as chaves do carro do Huey para ir até o outro automóvel e roubar o livro deles, impedindo aquelas pessoas de ter as informações que eles tinham. No entanto, o Calvo se recusa a entregar as chaves, voltando a afirmar que o melhor era não fazer nada. E a Laurie pergunta assustada o que eles fariam se os seus duplos forem as suas partes malvadas. Após isso, o Mike chega trazendo a esposa que tinha acordado e chama o Kevin para conversar no cantinho, contando que iria chantagear o outro Mike para impedir o Huey alternativo de pegar o tal livro, ameaçando contar sobre algo do seu passado. Contudo, o Kevin não acha aquilo uma boa ideia, só que o cara não tá nem aí pra isso. Nesse instante, Ali revela sobre ter tomado um pouco da mistura especial da Beth, por isso ela tinha dormido. E também aquele negócio lá era potente, né? Tá explicado porque que ela conseguiu dormir no meio dessa loucura toda. Aí a Emily questiona se a mulher tinha colocado a mistura na comida deles, pois se sim, aquilo podia significar que toda aquela situação não passava de um delírio coletivo. Ouvindo essa acusação, a Beth fica muito ofendida, indo até a cozinha e mostrando que o frasco da mistura estava cheio, provando que ela não tinha derramado aquilo sobre a comida. Em seguida, a Emily vê Ali e a Beth falando de uma planta, tendo uma conversa que elas já tinham tido antes, e fica meio desconfiada disso. Na sala de jantar, o Huey e o Amir estão conversando, mostrando que ambos tinham um bastão vermelho, por isso eles pegam a caixa com as fotos, o livro e vão embora de fininho. Já o Mike volta justamente nessa hora, falando para o Mike sobre ter deixado o tal bilhete com a chantagem na outra casa e ter esperado uns 45 minutos para ver a reação dos outros. Mas ele arregou e decidiu voltar. Só que o Kevin fala como aquilo não podia ser verdade, porque o amigo falou com ele sobre o plano uns 10 minutos atrás. Porém, novamente, o Mike não dá atenção àquilo e vai beber uma birita. Então as moças voltam para a sala, se dando conta que os dois amigos, o livro e a caixa tinham sumido, concluindo que eles tinham levado até a outra casa. Nessa hora, o desespero bate em todos, e o Kevin tenta ir atrás deles, mas a Emily não deixa. Então ela questiona se o Mike tinha a foto dela e do namorado que estava dentro da caixa, e o cara volta momentos depois com um envelope cheio de fotos dos amigos, além de uma tesoura. Já o Kevin sai do banheiro e é surpreendido pela Laurie no corredor. Lá eles conversam um pouco, e a mulher dá um beijo nele, mas o cara afasta a morena porque amava a Emily, só que já era tarde demais, pois a Beth viu o beijo e contou tudo para a loira. Então ela vai falar com o namorado, mas ele não estava disposto a conversar com toda aquela loucura que estava acontecendo. Aí novamente a luz da casa cai, e o casal se junta aos demais na sala, ouvindo o barulho do vidro de um dos carros estacionados se quebrando. Por isso, todos saem juntos para checarem os seus automóveis. No entanto, a Emily se afasta um pouco do grupo, porque o seu carro estava parado distante da casa, e a loira aproveita a oportunidade para pegar um anel no porta-luvas, que o namorado tinha dado a ela. Logo, o Kevin aparece na janela, e a mulher mostra a ele o anel, perguntando se os dois estavam bem, e o homem responde que sim, por isso os dois se abraçam. Só que aquele não era o Kevin, do universo da Emily, e ela percebe isso ao perguntar se o cara checou o carro do Huey para saber se algo foi roubado, e o homem fica parado olhando para a moça de uma forma bizarra, sem responder. Então ela se apressa em voltar para dentro, onde o seu Kevin estava, e onde um tempo depois, um outro Huey e um outro Amir entram pela porta. E é fácil saber que eram outros, porque esse Huey estava com um band-aid comum, ao invés do de pano. Fora isso, eles estavam com bastões azuis. Os dois explicam novamente como tinham ido até a outra casa atrás de um telefone, contando sobre lá ter 2 bilhetes assim como Ali, mesmo que o Calvo nunca tivesse saído da casa para pendurá-los. Isso somava 4 bilhetes, e se nem o Huey original, nem o seu duplo que estava ali saíram da casa para pendurar aquilo, a única explicação é que existem outros Hueys por aí. Logo, os amigos concluem que eles tinham que encontrar uma maneira de marcar aquela casa, colocando itens aleatórios e jogando dados para escolher o número que seria escrito na parte de trás das fotos deles, igual a outra casa tinha feito. Assim, Ali traz alguns dados e uma caixa idêntica à outra, percebendo que faltava a foto do Amira. Por isso, Mike tira uma no exato local onde seu duplo havia tirado. Já a Emily dá uma de sentimental e se recusa a cortar uma das fotos dela com o Kevin. Por isso, a Laurie mostra como mantinha uma foto do cara na carteira, pois no verso dela estava escrito o número de uma conta corrente. Aí, a Emily resolve dar um ataque de ciúmes, resolvendo cortar uma das suas fotos com ele, tudo para não usar a da Laurie. Então, o grupo joga os dados para saber os números que seriam escritos nas fotografias, decidindo colocar dentro da caixa um porta-copos, pois assim ficaria mais aleatório ainda. Depois, quase todos saem da mesa, deixando a Emily conferindo se os números da caixa da outra casa batem com aqueles. É aí que a loira descobre que estava em uma outra casa, pois ali estava anotado o número 3. E na casa no qual ela começou aquela noite, o número 3 era o único faltando. Nessa hora, o Rio faz uma conta com o seu celular, calculando quantas possibilidades deveriam existir ali, chega na conclusão de que existiam mais de 5 milhões. Isso também mostrava que aquele não era o Rio original, porque o seu celular tinha se quebrado no início da noite. A Emily então tenta alertar o Mike, dizendo que só Ali e a Beth eram daquela casa, porque elas duas nunca saíram de lá. Já os outros eram de outra casa, sendo que o Amir e o Huey são de uma terceira. E a loira continua, falando que o espaço escuro era uma espécie de roleta, e após passar por ela, eles iam para um lugar aleatório, de forma que os dois tinham que encontrar um jeito de voltar para a casa certa, porque ela não queria ficar presa ali. Porém, o Mike se recusa a sair daquele mundo, pois eles podiam acabar num lugar bem pior, e não era certeza nenhuma deles acharem a casa correta. É aí que um bilhete surge debaixo da porta. Era a chantagem do Mike, que caiu nas mãos justamente do Huey, e ele lê, descobrindo sobre um caso da esposa com um ex-ator.
Isso não deixa o Altão nem um pouco feliz, e o Mike tenta se defender contando que eles não eram da mesma realidade. E a verdade é que o Mike é de uma quarta casa, e ele se perdeu no espaço-tempo no momento em que foi deixar o bilhete com a chantagem, contando que o item aleatório da caixa em que o seu Amir tinha trazido era um guardanapo. Já o item aleatório daquele Amir e do Huey tinha sido um grampeador. Dali e da Beth uma luva de forno. Somente a Laurie, a Emily e o Kevin tinham visto a raquete de ping-pong. Ouvindo isso, o Huey conclui que era verdade o lance de não ser da mesma realidade do Mike, gritando que de onde vinha, o seu melhor amigo não tinha dormido com a sua esposa, e o Mike lembra a ele que as realidades começaram a se separar naquela noite, o que significava que em todas elas, ele tinha ficado com a Beth. Por isso, o Huey dá um soco na cara dele. Momentos depois, o Mike está se recompondo conversando com a Emily sobre na verdade eles serem as suas partes ruins, quando outro Mike entra pela porta e começa a socar o cara, apagando ele. Então o desespero toma conta da casa, com a possibilidade de ele ter falecido, e a Emily resolve sair dali, passando por várias realidades, até encontrar uma onde os amigos pareciam felizes, e alheios a tudo de estranho que estava acontecendo. Então ela decide ficar ali, entrando na casa escondida, pegando a mistura da Beth e quebrando o vidro do carro do Huey para atrair todos para fora. Assim ela pega a outra Emily de surpresa na hora em que a mulher estava em seu carro colocando o anel, e a põe para dormir com a mistura da Beth. Depois ela pega o casaco da sua outra, e esconde a moça no porta-malas. Aí a loira volta para casa, falando para os amigos irem ver o cometa. Nessa hora, a outra Emily surge se arrastando para o banheiro, e só a Emily original vê, indo atrás dela e usando a tampa da descarga para apagá-la, colocando a mulher na banheira. Nisso, o anel da Emily original cai, e ela rouba o anel da duplo desacordada. Então a loira volta até os amigos, desmaiando bem na hora em que o grupo se despedia para ir embora. De manhã, a Emily acorda, vendo que a sua duplo não estava mais no banheiro, indo lá fora checar tudo e encontrando o carro do Huey com o vidro quebrado. Nessa hora, o Kevin surge, dando a ela o anel que tinha encontrado no banheiro, fazendo a mulher ficar com 2. E encerramos com o cara recebendo uma ligação da outra Emily, e eles ficam se olhando. Bom galera, no final, a Emily decidiu invadir outra realidade em busca de uma vida perfeita. Então ela acabou encontrando um grupo onde a relação da galera parecia mais harmoniosa, e decidiu ficar por lá. E para escapar da sua realidade caótica, ela nocauteou aquela outra Emily e tentou assumir o lugar dela. O problema é que depois daquela noite, ela pensou que tudo tinha dado certo, mas aquela ligação da outra Emily meio que estragou seu plano. Então, por conta disso, tem algumas interpretações para esse final. A primeira é que as realidades ainda estão misturadas. A ligação de outra Emily sugere que as diferentes versões da realidade estão sobrepostas. O cometa não apenas criou a mistura, mas possivelmente deixou as realidades permanentemente conectadas. A Emily, ao invadir a outra realidade, não conseguiu sair completamente do caos. Ela apenas acabou criando mais camadas de confusão. A segunda hipótese é a ilusão de controle. A Emily acreditava que poderia escapar da sua realidade problemática ao tomar o lugar da sua duplicata, mas o final mostra que a tentativa de controlar o caos foi inútil. Isso reforça a ideia de que no multiverso, o controle absoluto é impossível. A terceira é a fragilidade da identidade. O filme explora como as nossas decisões definem quem somos. Ao roubar a vida da outra Emily, a protagonista tenta apagar as suas falhas e recomeçar. No entanto, o telefone tocando simboliza que a Emily original não pode simplesmente desaparecer, mesmo que ela esteja em outra realidade. E por fim, o ciclo infinito. O final pode ser interpretado como um ciclo que nunca termina. Enquanto o cometa estiver ativo ou as realidades permanecerem sobrepostas, eventos semelhantes continuarão acontecendo. Então é possível que cada Emily, em cada realidade, esteja tentando fazer o mesmo, buscar a vida perfeita. A conclusão é que o final não fornece respostas definitivas, porque o foco do filme é o caos e a incerteza que surge da colisão entre universos paralelos. A ligação no celular é uma última provocação ao público, reforçando que mesmo quando pensamos ter resolvido algo, ainda estamos sujeitos às forças imprevisíveis do universo. Para resumir, a Emily pode ter assumido o lugar de outra versão dela mesma, mas nunca terá certeza de que está no controle, ou que a sua escolha foi a melhor. O cometa deixou o universo fragmentado, e o caos é o único elemento constante. Fala galera, o que vocês fariam no lugar da Emily? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.